alguns dos presbíteros aí há mais de 11 anos militando aqui neste local com este povo de Deus. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Muito bem, eu quero convidá-lo a abrir e manter sua Bíblia aberta, porque nós vamos discorrer alguns versículos na Epístola de Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo 3, nós usaremos a partir do versículo 15, usaremos como essência todo o texto, né, até o 29, todo o restante do capítulo, mas faremos isso pausadamente, à medida que formos trabalhando o texto, nós vamos ir trabalhando os versículos, tá bom? Então eu quero convidá-lo a abrir, você que está aqui no templo com a gente, e você que está aí em casa, ou onde você está podendo, abra também a sua Bíblia e participe conosco, interagindo. Com certeza é muito importante que você interaja, porque embora não esteja presente aqui, mas estamos juntos num só espírito de adoração ao Senhor. Então você que reuniu a sua família, aproveite este momento, interaja aí com a sua esposa, com seus filhos, aí a esposa com o esposo e filhos, os filhos com os pais. Vamos interagir a palavra do Senhor. Hoje eu quero trabalhar um tema muito conhecido, porém que é extraordinário. Somente pela graça. Somente pela graça. Gálatas capítulo 3, 15 a 29. Eu quero iniciar então essa exposição fazendo menção a um saudoso, muito querido professor do seminário, que este ano foi recolhido pelo Senhor para a glória eterna, o reverendo José João. O José João foi um professor que marcou a nossa vida, a vida de toda a turma e de muitas outras turmas, um professor muito querido e em quem havia muito temor. Tivemos o privilégio de tê-lo conosco numa conferência missionária, e foi um momento muito especial. E ele nos falava sobre Gálatas, e ele apresentou uma divisão da Epístola de Gálatas que eu marquei, eu registrei na minha Bíblia para nunca mais esquecer. E ele então falando, porque o que estava acontecendo aqui com a igreja da Galácia é que a igreja foi formada pela pregação da palavra do Evangelho da graça de Deus. Paulo, o apóstolo, havia pregado, e a igreja então foi organizada, formada por Deus, na graça de Deus. No entanto, algumas pessoas, alguns judeus vieram depois e queriam introduzir o cerimonialismo como base para a salvação. E aquelas pessoas, então, estavam sendo ordenadas, chamadas a voltar à circuncisão, voltar aos outros ritualismos, como que, se não fizessem isso, não faziam parte do povo de Deus. E é neste contexto que Paulo escreve aos Gálatas, e aí, então, o reverendo José João apresentava a seguinte divisão. Os 2 primeiros capítulos, a graça é defendida por Paulo. Nos capítulo 3 e capítulo 4, a graça é explicada por Paulo. E no capítulo 5, no capítulo 6, a graça é aplicada aos Gálatas e aos crentes, à igreja. Então, dentro desse aspecto divisório aqui, sugerido pelo saudoso e querido reverendo José João, nós estamos no capítulo 3, a partir do 15, o final do capítulo 3, estamos então na graça explicada. Paulo então está explicando para os Gálatas que a salvação ela é pela graça, e ele vai mostrar o que é então esta graça, a graça de Deus. Por isso o nosso tema somente pela graça. Nós estaremos trabalhando e mostrando aqui que Paulo aponta neste texto a superioridade da promessa sobre a lei. Por quê? Porque o povo estava retornando à prática da lei. Se você olhar o primeiro capítulo, você encontra, o capítulo 3, o primeiro versículo, você encontra a seguinte expressão: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Ou seja, quem está enfeitiçando vocês? Quem está mexendo com, tirando o verdadeiro evangelho e tornando vocês loucos, insensatos?
É dentro desse aspecto que ele trabalha a questão da graça. Então, eu quero destacar algumas coisas importantes aqui para a gente trabalhar com a graça explicada dentro desse tema, somente pela graça. Talvez você que está em casa tenha até mais liberdade. Eu queria chamá-lo a fazer isso, porque se você está em casa, diferentemente do que estão aqui, você pode comentar também o texto, juntamente com o que estamos fazendo aqui, junto com o seu cônjuge, junto com os seus filhos. Faça isso em nome de Jesus. Então, eu quero apontar aqui rapidamente, porque nós temos bastante itens aqui para ser tratados. Eu queria tratar primeiro o caráter da validade irrevogável da promessa. Os versículos 15 e depois o 17, nós temos o seguinte. Versículo 15. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Versículo 17. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode anular ou abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Então, quero mostrar aqui que Paulo está tratando da validade da promessa, da superioridade da promessa, no sentido de ser ela irrevogável. E ele usa o seguinte argumento. Primeiro, no capítulo 15, ele vai usar uma ilustração humana. Então, por isso a palavra, irmãos, falo como homem. O que ele está dizendo aqui é, usarei uma ilustração, algo nosso, totalmente inferior, para esclarecer ou para lançar luz em algo extremamente superior. Então, o que ele está dizendo assim, vou usar algo nosso para apontar para algo de Deus. Então, por isso ele diz, falo como homem. Então, ele vai usar a questão da aliança, do contrato, do testamento, em que legalmente, depois de registrado, depois de ratificado, ninguém pode legalmente desfazer aquele testamento. Ninguém pode desfazer o que foi tratado depois que ela foi ratificada. Sendo ela ratificada, agora todas ou ambas as partes precisam cumprir aquilo que estabeleceram como aliança. E se ele diz, então, se uma aliança feita pelo homem, segundo a lei, ela não pode ser desfeita, anulada, muito mais agora, no versículo, então, 17, a questão da aliança. Primeiro, ela foi estabelecida 430 anos antes da lei. Ela foi mostrada, realizada pelo próprio Deus na vida de Abraão. E assim, então, esta aliança, ela é superior à lei. E esta promessa não pode ser desfeita. A lei, depois nós vamos olhar aqui, ela veio como adição por causa da transgressão do homem. Mas o que gerencia, inclusive a própria lei, é a promessa, porque tanto a promessa vem de Deus, quanto a lei vem de Deus, como a lei vem de Deus. Ambos vêm do Senhor, e vindo ambos do Senhor, você não pode uma desfazer a outra. E aí então ele trata que esta aliança, essa promessa, essa aliança, ela é irrevogável. Você precisa entender isso inicialmente, porque no decorrer do texto, isso tem um efeito muito positivo na sua vida e na minha vida. Você que está aqui, neste momento, entende hoje, pelo Espírito Santo do Senhor, que antes mesmo de que houvesse a lei, e da qual nós não podemos ser por ela justificados, e por ela nós não podemos ser, então, elevados ou reconciliados, nós temos uma promessa feita 430 anos antes da lei. Sendo assim, então, esta promessa, ela é irrevogável. Ninguém pode quebrar a promessa de Deus.
E você que está nos assistindo também precisa entender isso. Este papel irrevogável da lei. Mas aqui eu preciso seguir, porque no versículo 16, nós temos agora a superioridade da promessa, não no sentido da validade irrevogável, mas da personificação. A promessa, ela é personificada, ela é transformada num agente pessoal. E aqui há algo muito mais, o seu caráter revelado. Olha só o que diz o versículo 16, por favor, leiam comigo. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então, Cristo é a personificação da promessa, da aliança. E aqui, então, você tem uma ação sobrenatural na vida do apóstolo Paulo, em que ele entende, ele capta o caráter desta promessa, que o maior, o mais sábio, o mais inteligente homem já existente na face da terra não teria capacidade dessa interpretação. Vamos lembrar aqui que ele está falando de Gênesis capítulo 12, versículo 7. E apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Qualquer um mestre, doutor e qualquer um de nós interpretaria esse texto apenas como uma promessa de uma nação, uma terra prometida a uma geração de um homem. O que seria basicamente o nascimento da geração de Abraão e que tomaria Canaã, e ali encerrou. Mas o Espírito Santo do Senhor, então aí está a diferença do povo de Deus, e isto então deixa este mundo perturbado, porque este mundo não consegue ver aquilo que nós vemos, porque ele não consegue entender e enxergar vida no texto. Ele não consegue olhar para o texto e ver além do texto. E aí passa-se a interpretação apenas de um texto. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que, na verdade, existe algo muito superior a simplesmente ao físico, ao palpável. O que ele está tratando aqui é algo de caráter espiritual, é algo de caráter eterno e abrangente. Quando ele vai dizer que a promessa foi feita ao descendente, ele usa a gramática sim, mas na verdade o que ele está dizendo aqui é algo muito acima do que é gramatical para ser entendido. O que ele está falando é que a promessa tem a ver com Cristo. A promessa tem a ver num cumprimento padrão. E deixa eu falar com você uma coisa aqui, chamá-lo para Romanos 5, a partir do versículo 12. Romanos 5, versículo 12 a 21. Aqui, o apóstolo Paulo trabalha a questão da grandeza da salvação, apresentando Jesus como se fosse o segundo Adão e o perfeito Adão. Enquanto Adão é conhecido e é apresentado como pai de todos os seres viventes, agora Jesus é apresentado como o pai daqueles que são salvos, dos eleitos. E a grandeza está em que Paulo trabalha da seguinte forma: enquanto que por uma ofensa veio a morte, a condenação, por causa, e entre muitas ofensas, veio a justificação por um ato de Jesus. Preste atenção à diferença que ele trata aqui em Romanos. Ele vai dizer que, por causa de um ato, que foi a desobediência de Adão, entrou o pecado, a condenação. Agora, em Jesus, muitos atos pecaminosos são todos justificados em Cristo. Mas olha só o versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui, que esta promessa é Jesus.
Por isto, a lei, ela não pode anular esta promessa. Porque a lei ela vem como uma adição. E depois você verá lá no versículo 23 e 24, que a lei veio para nos conduzir. A expressão do versículo 24, de maneira que a lei nos serviu de aio, de pedagoga. A lei nos serviu de pedagoga, ou seja, alguém que vai mostrar a nossa necessidade de aprender alguma coisa, de ser alguma coisa. Ela revela quem nós somos e revela quem Cristo é. Ou seja, eu olho para a lei e digo, eu não consigo, eu não posso, eu nunca cumprirei a lei para receber a salvação. Eu nunca chegarei à possibilidade por mim mesmo de ser justificado. Então, para ser justificado, eu preciso de alguém. Quem é esse alguém? Jesus. É isso que ele está dizendo. Agora você tem, dentro do aspecto legal, uma promessa que veio antes e que esta promessa agora mostra para aquele que inicia, recria. É uma nova geração. Me lembro que um teólogo, falando sobre a questão do sábado e do domingo, eu achei muito interessante, quando ele disse que na lei você tem o sábado, e o sábado já é a graça, porque o sábado aponta para lembrar o coração de todo aquele servo de Deus que haverá um descanso. Que haverá um descanso para aquele que crer naquele que foi prometido no jardim do Éden, ali a Adão e Eva e a toda a sua geração. Então você busca cumprir, mas quando chega no sexto dia, terminou, tem o sétimo para você descansar, mas você começa a trabalhar de novo, porque a gente não consegue guardar a lei, mas há sempre esse intervalo do descanso para dizer, olha, firme porque o descanso virá, firme porque o descanso virá. Quando esse descanso vem, que é Jesus Cristo, que é a promessa, então ele vem e recria toda a história. E recriando toda a história, tudo agora muda. Você não olha mais para a lei para que você vá a Cristo, mas você olha para Cristo e agora você serve a Deus os seus mandamentos, porque a garantia, a salvação já foi efetuada. E então Cristo, ele é o Criador, a nova criação. E como então agora você recebe a salvação, desde já, sem antes ter feito nada para obtê-la, você agora então descansa no primeiro dia para servir nos demais. Então, na lei você trabalha para descansar. Em Jesus você já descansa para trabalhar. Você já tem a garantia, a salvação, a certeza da salvação. Então, é uma nova criação. Por isso ele vai dizer aos Coríntios, na segunda epístola, no capítulo 5, versículo 17, quem está em Cristo é uma nova criação. Cristo derruba, joga o velho para o fundo. O Cristo, ele acaba com a nossa personalidade corrompida. Ela não tem mais vontade. Essa personalidade agora ela é modificada e usada para a glória de Deus. Por isso, então, a promessa tem a ver com Cristo e não tem a ver com Isaac. Se fosse só a geração, tinha que incluir também Ismael. Mas Deus disse, não, Ismael não faz parte da promessa. Só Isaac como símbolo, como tipo de Cristo. Tanto é que Deus pediu o sacrifício de Isaac. Então Isaac é um tipo apontando para que entre uma pessoa entre outras da geração, ali apontava para o Senhor Jesus. Jesus é a promessa, então ela é personificada. Mas no versículo 18, nós temos que esta promessa, ela envolve uma herança gratuita. Olha só o versículo 18. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Sabe, essa questão da graça, isso mexe muito com o ser humano. Nós não gostamos nós gostamos de merecer alguma coisa. Nós gostamos sempre de alguém chegar e falar, você é o melhor.
Bater no seu ombro e dizer, olha, você é 10. Você é muito hábil. Nós gostamos de ser aplaudidos, não pelo feito em si, mas pela nossa habilidade de fazer. Eu não estou falando de vocês, não. Eu estou falando de nós. Eu estou falando também com você que está em casa. Nós somos, sim, amantes do orgulho, amantes da ufanação, de bater e dizer, olha para mim, eu sou capaz. Olha para mim, como eu canto bem. Olha para mim, como eu prego bem. Olha para mim, olha o meu cabelo. Esse cabelo que está começando ele já foi para o branco, agora está começando a ficar preto. Aí vai ficando assim, olha a cor dele. E tem uma coisa, não, isso aqui é especialidade minha. Olha para o acabamento, não olhem, para o acabamento do meu nariz. Olha para esse corpinho, olha só que corpinho. Olha só como é que eu estou pregando o evangelho para os outros. Olha só como é que eu obedeço a Jesus. Olha só como eu sou crente. Olha para mim. Eu até mereço alguma coisa, não? E se alguém chega perto da gente e fala assim, olha, o fulano de tal, aí pregou, o pastor Everson pregou, fulano, Beltrano, alguém chega e fala assim, destaca um deles, não destaca a gente, logo... Por quê? Porque nós queremos ser ovacionados, nós não queremos a graça. Nós queremos ser aquele que Jesus bateria no ombro no final. Rapaz, aqui, ó, você fez muito na terra, hein? Ó, você... Mas o evangelho, irmãos, ele anula a nossa ação como vanglória, como mérito. É por isso que a aliança ela é de graça. Depois eu vou fazer referência a Gênesis 15, mas quero só dar um adianto aqui. Quando o Senhor firmou esta aliança com Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, Abraão nem acordado estava. É algo só de Deus. Deus não chamou Abraão e disse, vem cá, Abraão, vem, olha, você faz para mim, e assim que você fizer para mim, eu lhe dou alguma coisa. Mas não, Deus apareceu a Abraão ali no capítulo 12, versículo 7, e disse, darei à tua descendência esta terra. O que ele está dizendo ali que é algo de Deus e só de Deus. A herança prometida não foi assim, me dê o dízimo primeiro, depois eu lhe dou a terra. Se você der uma oferta gorda, Deus abrirá as janelas e abençoará a sua casa. Não haverá enfermidade, não haverá problema na sua casa. Não. Cada dia que eu estudo o Novo Testamento, eu chego à conclusão de que a questão financeira, dízimos e ofertas, é uma liberalidade do coração, muito mais do que uma exigência. Se Deus, você não der, Deus vai, como é que é? O gafanhoto vai comer. Não. Um coração verdadeiramente no Senhor, ele vê o que Deus tem para fazer, a obra do Senhor, os feitos do Senhor. Ele tem alegria de entregar não apenas o dízimo, mas ele acrescenta ofertas. Por quê? Porque ele tem a beleza do reino de Deus e que precisa chegar ao coração daquele que ainda não tem. E para isso eu preciso então pagar a despesa, ajudar a pagar a despesa desses nossos irmãos que estão lá e que não podem trabalhar fora para sustentar. Por isso eu preciso investir na questão da internet para que possamos também transmitir ao seu coração e a tantos outros que podem ouvir a palavra de Deus. Então não é uma questão legal, obrigatória, é isso que Deus fez com Abraão, e é isso que Paulo trata aqui, não é uma questão da lei, é graça, foi dada essa herança gratuita, então não voltem à prática da lei. Versículo 18. Versículos 19 e 20, esta promessa, ela é unilateral, preste atenção, versículo 19 e 20, qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, ou seja, Jesus, a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos,
pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Vou explicar isso então. Por que então que essa promessa é unilateral? Quando ele fala da lei, ele fala então que a lei ela foi mediada. Sendo mediada, então você tem mais de uma parte. Para haver um mediador, tem que haver duas partes. Certo? E aqui, então, você tem uma exposição em Atos 7, agora me faltou o versículo 35, não me lembro, eu não vou arriscar o versículo. Em Atos 7. Mas você tem também em Hebreus capítulo 2, versículo 2, você tem uma afirmação de que esta lei foi mediada também pelos anjos. Então você tem Deus dando a lei através dos anjos a Moisés e Moisés dando a lei ao povo. Então você tem uma mediação entre duas partes que precisam cumprir algo referente a alguma coisa que é feita na aliança, dentro da aliança. Mas no caso da promessa, então a lei foi feita em duas partes com o mediador. Mas no caso da promessa, não. Ela foi unilateral, porque olha só como está o versículo 20. Ora, o mediador não é de um, ou seja, o mediador precisa de duas partes para mediar. Mas Deus é um. Então eu preciso voltar lá em Gênesis capítulo 15 e olhar aqui com você rapidamente, por causa do nosso tempo, como que isso foi feito. Presta atenção. O capítulo 15... Você que está em casa também abra a sua Bíblia, Gênesis capítulo 15. Vai dizer que Abraão, ainda Abrão, né, antes de ter seu nome mudado, ele deseja conversar com Deus porque ele já está muito velho, Sara já está muito velha, idosos, e ainda não tinha cumprido a promessa de Deus do descendente, nascendo então de Abraão com Sara. Aí, então, neste diálogo com Deus, ele questiona o Senhor e vai, Senhor, então eu vou ter que dar a minha herança para o meu servo, Eliezer. E então o Senhor chama-o para fora da tenda de madrugada, olha e diz, olha para as estrelas do céu. Assim será a sua descendência. O número será incontável. Se levantarão muitas pessoas da sua descendência. E aí o Senhor o chama, então, para a aliança. E versículos, então, 10, versículo 9, respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, Abrão, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Deus estava demorando a manifestar e ratificar a aliança. Estava demorando. Ao pôr do sol, presta atenção, isso tem início de madrugada, ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza, e aí vem então a confirmação, a ratificação, inclusive desce fogo, e ali então a aliança é ratificada. Até nisso Deus cuidou de fazer com que Abrão não aguentasse o físico e adormecesse. E ele sozinho ratificou a aliança. Então não há mediador entre Deus e Abrão. Deus é o próprio agente. Então é unilateral esta aliança, esta promessa. Ela é superior porque ela veio sem alguém mediando. O próprio Deus foi lá e fez a ação. Esses dias nós tivemos um acontecimento e o destaque foi pelo fato de que a autoridade máxima da nossa nação, ao invés de chamar alguém que o representa para uma conversa, ele foi à casa dessa pessoa.
Este ato de uma autoridade máxima, que poderia, vem cá, ir lá, repercutiu como alguém que tem uma intimidade, alguém que dá importância a outra pessoa, e é elevado pelo fato da própria autoridade fazer o ato, e não mandar fazer, ou mandar chamar. Agora, se entre os homens nós vemos desta forma, imagine o próprio Deus descendo e ratificando esta aliança. Daí, então, ela é unilateral, ela é superior, totalmente superior à lei. Mas nós temos também ainda que ela é vivificante, versículos 21 e 22, e aí nós estaremos aqui para vivificante e justificadora, dentro dos próprios versículos, aqui em Gálatas. Vamos voltar para Gálatas aqui. Olha só o que ele diz, versículos 21 e 22. E porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Aí vem, então, a parte da questão da vivificação e da justificação. Versículo 22, mas a Escritura encerrou todo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, a questão aqui é, primeiro, a promessa, ela é vivificante. O que ele está dizendo no versículo 21? Que a lei não pode dar vida. A lei não tem a capacidade de dar vida. E agora, então, eu explico para você, e quero que você que está em casa fique muito atento nesta explicação também. Vejamos. A lei, ela foi adicionada, está no versículo 19, por causa das transgressões. O papel da lei, segundo está em Romanos capítulo 3, o versículo 19, olha só o que diz. Ora, Romanos 3, 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, preste atenção. Primeiro, para que se cale toda a boca, não haja jactância, não haja uma elevação de bater no peito e dizer, olha como eu sou bom. Então a lei, ela acaba com isso. Todos pecaram. Todos pecaram. Então a primeira razão da lei é para que ninguém possa dizer assim, olha, eu mereço. E todo mundo, então vem a segunda parte da lei, e todo mundo seja culpável perante Deus. Porque a lei não está no tanto de itens que você quebra, mas no quebrar. Se você quebrou 1000 mandamentos, ou quebrou apenas um, você é devedor, é culpado diante da lei. Eu quero apontar para você, e eu vou fazer como Paulo fez aqui, falo como homem, né? Usando então uma ilustração. Você tem alguém que é um estuprador, um assassino, alguém que tem matado, que tem feito coisas horríveis, e ele então é denunciado, ele é apanhado, e então está lá, ele quebrou a lei e tem que ser então disciplinado, punido. E não é disciplinado só, punido mesmo. Mas se alguém está com fome e furta algo para comer, a lei, ela é cega para isso. Não interessa a motivação. Você não tem autoridade para pegar o que não é seu sem autorização. Então você também é culpado perante a lei. A culpa é a mesma. Aí você vai, então, também é apanhado, também é levado e a lei registra. Aí você diz, o estuprador tem passagem pela polícia. E aquele que furtou alguma coisa para comer, tem passagem pela polícia. Eu não estou falando da intensidade do pecado cometido. Eu estou falando da culpa perante a lei. Ambos são culpados. Agora, aqui em Romanos, Paulo vai dizer isto, que a lei vem para mostrar que todos nós não temos méritos diante de Deus e todos nós somos culpados diante de Deus. E isso também para você que está em casa me ouvindo. Você que está agora assistindo nessa transmissão.
Todos nós, segundo a lei, então não temos mérito diante de Deus e somos culpados. É isso que ele está dizendo aqui, que a lei é impossível. A lei só vai mostrar quem você é. E ao mostrar quem você é, ela não pode dar vida. Ela apenas revela quem você é. Ela não pode alterar. Ela não pode mudar o status da sua vida. Ela é como esse refletor que aponta e diz: é fulano, é isso ou aquilo. O papel da lei é este, é revelar quem você é. Agora, a promessa que é Cristo personificado, lembra? A promessa que é Cristo é diferente, porque Cristo, que é a promessa, não apenas é a solução, mas é a solução justa. Olha, isso aqui é muito bonito, Eu preciso retornar aqui em Romanos 3, e o nosso tempo está indo embora, e eu não posso demorar muito, mas eu preciso retornar aqui no capítulo 3 de Romanos. Capítulo 3 de Romanos. Preste atenção no que ele vai dizer a partir do versículo 21. Mas agora sem lei, Romanos 3, 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Essa justiça de Deus é a promessa feita a Abraão, que é Cristo, o seu descendente. Agora, veja bem, não dá para julgar perante a lei os atos de vocês e os meus atos, e nem os atos de vocês que estão aí. Mas aquilo que é feito nesta promessa, neste descendente, nessa justiça de Deus, é tão perfeita que é capaz de atender o sistema legal. Daí, então, ele vai continuar o versículo 22, o versículo 23, e quando chega, então, no versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Agora, então, ele aponta para aquilo que nós falamos, duas palavras extremamente importantes para o povo de Deus: redenção e propiciação. Redenção é o ato de pagar pelo resgate. Ele paga o resgate, ele paga a conta. E a propiciação é o ato de um sacrifício que ele afasta, que ele abranda a ira daquele a quem se oferece o sacrifício. E se você olhar aqui o versículo 25, a quem Jesus Cristo, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar o que? A sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Isso aqui, irmãos, tem tudo a ver com que nós estamos falando sobre o ser vivificar e justificar, porque a lei não pode nem vivificar e nem justificar, nem dar vida, nem tornar justo. Por que Cristo, então, que é o descendente, pode? Porque este foi para a cruz. E a cruz ali é justamente a manifestação pública, preste atenção, daquilo que Deus não havia realizado na história. Porque a promessa era: se você pecar, morre. Mas as pessoas pecaram e não foram ainda condenadas. Então, Satanás poderia chegar e dizer: que Deus justo é este? Porque em Êxodo 33, versículos acho que 6 e 7, vai dizer que Deus é misericordioso, mas Deus não inocenta o culpado. Se Deus não inocenta o culpado, como é que você pode ser salvo? Como você que está aí pode ser salvo se Deus não inocenta o culpado? Se todos pecaram e carecem da glória de Deus, como eu posso ser salvo por um Deus que é justo, que não inocenta o culpado? Pela lei? Não, porque a lei vai mostrar que eu sou pecador miserável, que eu não consigo, que eu não tenho mérito para bater no peito e que sou culpado diante de Deus. Mas a promessa, o descendente, este que foi colocado aqui como superior à lei, este foi para a cruz e recebeu o pagamento. Romanos 6, 23, o salário do pecado é
a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O pecado tem salário. Então, se eu peco, eu recebo o meu salário. E qual é o salário do pecado? A morte. Agora, a vida eterna não tem salário. A vida eterna é dom, porque você não tem mérito. Então, Cristo recebe o salário que era nosso. Ele recebe a ira de Deus. E recebendo a ira de Deus, nós somos declarados justos. Por isso a promessa é superior à lei. A lei diz, você é pecador. Jesus disse, você agora está declarado justo. Quando ali na cruz, Jesus disse, está consumado. A palavra consumado no original é a tão famosa, a gente ouve de vez em quando alguém dizendo, tetelestai. É que você pegar o carimbo, chegar lá na sua empresa, alguém foi lá, efetuou uma compra e ficou devendo para depois, fez uma nota promissória, e de repente você chega lá no final e entrega o dinheiro, aí aquela pessoa vai, pega aquela nota e pega o carimbo e bate o carimbo. Pago. Tetelestai, está consumado, está pago, eu paguei para todos aqueles que crerem em mim. Então eu fui declarado justo, por isso a promessa é superior à lei. A lei diz, você não pode porque você é pecador, você é culpado. Jesus, que é a promessa, o descendente, ele vai dizer assim, é pela graça, porque eu paguei por aqueles que creem em mim. Por isso ele é o vivificador e ele é o justificador. Então a promessa tem esse caráter. Mas também essa promessa, ela é adotiva. Versículos 22, 26 e 27 de Gálatas 3. Versículo 22 você lê, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Então agora existe pela fé um ajuntamento. Versículo 26, olha só o que diz, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. E ainda o versículo 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Sabe, aqui é uma beleza nisso, extraordinária, que a gente podia ficar o dia todo aqui. O nosso tempo já foi embora, eu preciso terminar aqui. Sejam fortes comigo, por favor, e você que está em casa, tenha um pouquinho de paciência, porque eu preciso tratar isso aqui ainda. Prometo colocar em poucas palavras. Mas olha só, há um processo em que o homem foi expulso do jardim. O homem não saiu do jardim do Éden. Adão e Eva não saíram do jardim do Éden. Eles foram expulsos. Porque uma das consequências, uma das características do caráter da queda e do pecado do coração do homem corrompido é aproveitar dos outros. E Adão e Eva queriam aproveitar de Deus sem ter Deus como Senhor. Por isso ele disse, tive medo, me escondi no jardim. Por que então que ele não pegou e disse, não quero nada que é do Senhor, não quero os benefícios, eu vou sair, vou me virar? Essa essência pecaminosa, olha para os templos que prometem cura, riqueza e blá, 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 blá. Assim, gente, de madrugada, de manhã, meio-dia, está assim, gente. Porque nós gostamos das coisas de Deus, nós não gostamos de Deus. Dar pitaco na minha vida? Não. Eu quero falar o que eu quero falar, eu quero fazer o que eu quero fazer, sem a interferência de Deus. Agora, nós fomos então, depois de expulsos, nós somos em Cristo reconciliados, adotados do Senhor. A família de Deus novamente. Sabe, meu diácono, o que quer dizer isto? É que lá no jardim o Senhor expulsou um homem e colocou então anjos ali para que o homem não retornasse. E o homem nunca poderá retornar ao jardim sozinho. Ele precisa retornar com o próprio Deus, com o Filho de Deus, com Jesus. Então ele segura na mão de Jesus agora e ele é retornado para o jardim.
E quando o anjo olha e me vê ao lado de Jesus, então com Jesus eu posso entrar, com Jesus eu posso retornar à família da fé, à reconciliação. Vou parar por aqui por causa do nosso tempo. Essa promessa ela é abrangente, versículo 28. Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. A igreja precisa entender que isso aqui não é um benefício para que cada um receba em casa simplesmente, mas porque cada um receba em casa é preciso que alguém vá. Então, esta promessa também tem um caráter profundo de abrangência missionária. Você precisa sair e proclamar este evangelho, porque para Deus agora não é só uma nação. A promessa aqui não está dizendo a nação, pessoa física de Israel. Mas está dizendo a promessa ela está muito além no seu caráter do que a nação de Israel. E ela também está muito além no seu caráter, adoção, vivificação. Então ela abrange agora não só o povo criado como nação, mas aquele que faz parte. Veja bem que nós falamos no versículo 22, concedida aos que creem. Então agora, aqueles que creem, independentemente de ser judeu ou não, ele passa a ser um israelita, o Israel de Deus. Você que está em casa, agora assentado, você que é de outra nacionalidade, assim como nós não somos judeus, nós fazemos parte, não importa se é homem, se é mulher, se é judeu ou se não é judeu, não importa a sua raça, pelo contrário, esta promessa ela é muito acima de uma nação física. É por isso que o Senhor Jesus mostrou para João todos os povos, tribos, línguas e nação adorando no último dia, porque ela é abrangente. E para fechar, ela é inclusiva. E aí você pode falar que você também é da geração espiritual de Abraão. Os judeus batiam no peito e diziam assim: nós temos como pai Abraão. Nós podemos também bater no peito e dizer: nós temos como pai Abraão, no sentido espiritual. Olha o versículo 29. E se sois de Cristo, lembra que Cristo é a promessa ao seu descendente. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Que bênção! Mas isso aí é pequenininho diante do que vem agora. E herdeiros segundo a promessa. Todos os benefícios na promessa feita a Abraão se estenderam a você e a mim. Aí sim podemos bater no peito, não como merecemos, mas com alegria dizer: glórias a Deus, bendito seja o Senhor, eu sou o Israel de Deus, nação de Deus. Viver pela fé é carregar um pesado fardo. Viver pela lei é carregar um pesado fardo, insuficiente para a salvação. Viver na promessa me faz mais leve e conduzido no jugo de Cristo para a vida eterna, que é suave, cujo fardo é leve. Viver na promessa me coloca diante da convicção da eternidade, porque a lei me condena, mas Jesus me vivifica. Viver na promessa me torna o Israel espiritual de Deus. E uma das promessas é de nos reunir no último dia, não importa onde tenha um eleito de Deus, não importa se em Nova Brasília, não importa se no Japão, não importa se na Coreia do Norte, não importa onde esteja o eleito de Deus. Ele é filho de Deus, ele é da promessa, da família de Abraão e herdeiro dessa herança. E ele será, e você será, e eu serei, e vocês também serão recolhidos no último dia, quando os anjos nos ajuntarão, nos ressuscitarão, e aí então encontraremos com Cristo nos ares, o Israel de Deus, só pela graça.
não dá para viver diferente, a não ser viver para a glória de Deus, um Deus glorioso, gracioso, que nos mostra quem somos, pecadores, perdidos, terrivelmente condenados, mas também nos revela que somos em Cristo declarados justos, na dependência constante desse Senhor maravilhoso, que sem pecado se fez pecado por nós, pecadores, para que nele, nós pecadores, herdássemos a sua justiça e fôssemos declarados justos, para a glória do Senhor. Por isso, nada que você faça lhe fará merecedor da salvação. Mas quanto mais íntimo de Deus, mais você fará, porque a obra do Senhor, os feitos do Senhor, os mandamentos do Senhor são extraordinários para a nossa vida. Não preciso mais de rituais. Não preciso mais de rituais. Não preciso mais de fazer alguma coisa para merecer. Mas eu quero viver para a glória do Senhor. Deve ser a sua decisão. Deve ser a sua decisão onde você está me assistindo. E deve ser a minha decisão sempre. Só pela graça, para a glória de Deus. Deus nos abençoe. Vamos orar? Te rendemos graças, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Nos salvaste em Cristo e nos colocaste como eleitos filhos desta promessa. Fazemos parte, então, da geração de Adão. Em Cristo Jesus, nós fomos unidos ao Senhor, reconciliados contigo. E, ó Pai, tivemos, assim como nós cantamos mais cedo, os olhos do coração abertos para contemplar a Tua glória e receber a Tua graça. Ajuda-nos, ó Deus, a nos alegrarmos nisso. Ajuda-nos a vivenciarmos isto. Assim como está no cântico, verdadeiramente, ainda que leiamos a palavra do Senhor, se o Teu Santo Espírito não abrir os olhos do nosso coração, nós não contemplaremos a face de Cristo, gloriosa com a Tua glória. Por isso, ó Pai, nos abençoes e nos dê um coração que é dado aos Teus pés, em nome de Jesus. Que a graça doce e maravilhosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a comunhão e as ternas consolações do Espírito sejam conosco aqui nesta manhã, reunidos no templo, aqueles que estão reunidos conosco nas suas casas ou em outros locais, e com todo o povo de Deus, hoje e para todo